Vamos falar de combinatividade. Combinatividade? O que é isso? Que palavra é essa? Essa é uma palavra que o Murilo Gun ele inventou para falar sobre a criatividade. O Murilo Gun é uma das principais referências desse curso de criatividade que a gente está tendo. Ele fala que a criatividade não é criar algo totalmente novo, mas sim combinar coisas diferentes. Então vamos começar a projetar um pouco as telas e falar um pouco mais sobre isso. Então, a gente está no nosso curso de Criatividade, Inovação e Autoconhecimento. E a nossa aula de hoje é a combinatividade. Eu já comecei explicando um pouco aqui para vocês o que é essa tal de combinatividade. É justamente essa coisa de que, para ser criativo, não precisa inventar algo totalmente novo. Basta eu combinar coisas que já existem. O Murilo Gun ele tem um conceito, né, que ele traz aqui do que é criatividade. Ele fala que a criatividade é uma capacidade inata, ou seja, todo mundo já é criativo por natureza. Toda criança ela já é criativa, já é curiosa, inventa muitas coisas. Toda criança tem a capacidade de imaginar. E a capacidade de imaginar é a capacidade de criar um mundo, né? Um mundo novo na nossa mente. Então, a gente já tem essa capacidade inata. Eu explico um pouco que existem pessoas que têm, né, uma personalidade que é mais propícia à criatividade, outras menos, aí é um pouco que eu discordo, mas que, de certa forma, todo mundo tem uma capacidade inata de ser criativo, é verdade. Todo mundo realmente nasce sendo criativo e a gente acaba sendo podado. Por isso que o curso dele até chama Reaprendizagem Criativa, né? A gente reaprende a ser criativo. Então, é uma capacidade inata que precisa ser desenvolvida através de hard work, de estudo e treino, ou seja, eu preciso trabalhar mesmo, eu preciso treinar isso, é o que a gente vai fazer aqui, né? Treinar para voltar a desenvolver o que nos foi podado. E cuja utilidade é resolver problemas. Criatividade não é só para artista, não é só para quem trabalha com, né, economia criativa, não é só para quem trabalha com economia criativa. Todo mundo que precisa resolver algum problema pode usar a criatividade para pensar numa solução diferente. Muitos problemas não têm uma resposta pronta. Então, eu preciso ser criativo para pensar numa forma diferente para resolver o problema. Através da combinação de ideias e seguindo etapas do processo criativo. Então, a criatividade é tudo isso, ela acontece através das combinações de ideias e seguindo as etapas do processo criativo. O processo criativo, o primeiro autor a falar sobre ele é o Wallace. O Murilo Gun apresenta, né, esse livro, o The Art of Thought, no curso dele, e nesse livro, então, apresentam esse processo criativo básico que todo mundo que faz de criatividade tem uma noção, né? Então, a criatividade começa com a preparação, incubação, iluminação e verificação. Preparação, na verdade, daí surge, na verdade, todo o processo criativo, já que ele é utilizado para resolver problemas, surge com um problema. Mas até mesmo antes do problema, a gente já começa a se preparar. A preparação tem a ver com pesquisa, com tirar inspiração, né? Eu vou me inspirar sobre o que o mundo já traz para mim. Né? Então, eu durante minha vida vou percebendo, vou coletando informações e daí muitas vezes surge um problema. Eu já estou preparado, eu posso estar mais preparado ou não. Se eu tiver menos, eu vou começar a pesquisar mais. E a partir dessa preparação, dessa inspiração de várias áreas diferentes, eu junto tudo isso e a gente vem para a fase da incubação. Qual é a fase da incubação? É que as pessoas menos se tocam porque ela é geralmente inconsciente. A incubação é quando eu me afasto do problema, deixo ele incubando lá, e daí o inconsciente vai começar a trabalhar, vai começar a juntar todas as ideias, vai começar a fazer as associações. O nosso inconsciente é muito mais forte que o consciente para fazer isso. Então, nós podemos sim, né, tentar fazer combinações conscientes, mas a incubação é mais forte quando ela vem inconscientemente.
É por isso que muitas empresas têm né, as empresas mais criativas também têm a área de lazer, né? Permitem que os funcionários joguem videogame na hora do trabalho e tudo mais. Por quê? Porque muitas vezes ele precisa desse tempo para jogar videogame, para conversar com outra pessoa, sair um pouco daquele problema para que isso tudo, né, todas as combinações aconteçam e venha a iluminação, que é quando realmente sai um insight e a gente tem a solução então para o problema. E depois então do insight, da iluminação, vem a verificação. Vamos ver se dá certo mesmo a nossa ideia? Né? Então a gente testa, coloca em prática a ideia e verifica se ela deu certo ou não. E eu posso, né, fazer esse processo de uma forma circular, masterizando, melhorando ele cada vez mais. Opa, deu certo. Né? E agora? O que dá para fazer melhor? E a gente vai melhorando uma ideia. O Murilo Gun apresenta o processo criativo dele, né? O processo criativo dele tem a mesma ideia, só muda basicamente os nomes e algumas coisas assim. Então, a preparação é input, né? O input é essa entrada, né? Essa coisa de inspirações, de coisas que a gente precisa conhecer várias coisas diferentes, né? Quanto mais experiência, quanto mais vivência a gente tem exterior, mais recursos a gente tem para combinar. Depois a gente vem para a combinação, que pode ser consciente e inconsciente. Acontece essas duas coisas, como eu falei, então a gente mistura tudo isso na cabeça, combina e gera o output, o resultado. Cria o resultado, coloca em prática e, por fim, a gente tem um feedback, né? Então, ao colocar em prática, a gente vê o que deu certo ou não, e com os feedbacks ele vira uma retroalimentação, ele alimenta o processo de novo, vira um novo input, uma nova entrada, e o processo criativo continua girando. Legal? Então, no processo criativo, a gente vê que uma das fases principais é a da combinação. Tá? No processo antigo do Wallace, é incubação, aqui na incubação acontece a combinação, e o Murilo Gun traz esse termo aqui de uma forma mais clara. Né? A gente tem uma outra frase que mostra muito toda essa combinação, né? Então, Steve Jobs, ele fala que pessoas criativas são aquelas capazes de conectar experiências que tiveram no passado para criar algo totalmente novo. Então, ela conecta, tem a capacidade de conectar experiências do passado. Basicamente isso. Ele tem algumas outras frases, né, Steve Jobs, que falam sobre isso, né? Que o criativo é o cara que conecta ideias. Por isso que a gente fala do pensamento sistêmico ser tão importante para quem é criativo. O pensamento sistêmico é justamente esse pensamento que vai conectando coisas diferentes. Legal? E daí, quando a gente fala de criatividade, a gente sempre joga essas duas palavras que são tão poderosas, né? O what if, ou, em português, e se. Imagina que a gente usa mais inglês, porque e se, às vezes, é tão curtinho que às vezes as pessoas nem entendem. E se o quê? Então, what if, né, em inglês, é uma palavra um pouquinho maior, né, dá um pouco mais de clareza. Mas e se? E se eu juntar isso com aquilo? E se eu juntar alguma coisa que existe na natureza com algum problema que eu preciso resolver? O e se é essa pergunta geradora que faz a gente pensar em como resolver o problema, em como eu posso combinar coisas diferentes para resolver um problema. Então aqui, né, esse menino de 13 anos, ele inventou um sistema melhor para captar energia solar. Ele fez o Arif, né? Ele, como fala aqui, né, ele estava... Vamos lá, ó. Ele falou que durante um passeio pelas montanhas de Catskills, nos Estados Unidos, ele estava passeando lá nas montanhas e percebeu que o padrão existente nos galhos de árvore era o mesmo usado na sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci, para quem não conhece, é uma sequência utilizada para muita coisa, né? Os físicos adoram, né? É uma coisa que é meio que uma sequência mágica.
E ele começou a ver que os galhos de árvore têm as mesmas sequências do Fibonacci. E daí correu para casa para pesquisar os motivos. Daí olha o que ele fala, né? Eu sabia que galhos e folhas coletam a luz solar para a fotossíntese. Por isso, o próximo passo do experimento foi investigar se o padrão de Fibonacci ajudaria. E daí o que ele percebeu? As árvores, elas basicamente, né, uma das fontes de alimento delas é a energia solar. É o sol, né? É através do sol que ela faz a fotossíntese. Então, as árvores devem ter criado um sistema muito eficiente para captar a energia solar. E daí ele já viu que, além disso tudo, eles ainda têm um padrão Fibonacci, que é um número super mágico mesmo, para quem é da física, biologia e tudo mais. Ele falou, então tem algum segredo aí. E daí ele criou, então, um sistema de painéis solares em formato de árvore, usando a sequência de Fibonacci, que é muito mais eficiente para captar energia solar do que colocar os painéis do jeito que sempre se coloca. E daí, com isso, né, ele conseguiu inovar e trazer algo novo, pensando nisso, pegando a ideia da energia solar, das árvores, da sequência de Fibonacci, combinando tudo isso e criando um sistema mais eficiente. Legal, agora a gente vai treinar um pouco, tá? Então vamos pensar um pouco em algumas empresas, alguns produtos e como eles são uma combinação de coisas diferentes. Para começar, então, a gente vai falar do o iFood, então, é uma combinação do quê? Vocês têm uma ideia? O que seria o iFood? É uma combinação do quê? Agora eu vou dar um tempinho para vocês realmente pensarem para a gente começar aqui as nossas atividades, nossos exercícios, tá? O iFood seria o quê? Vamos lá, já deu um tempinho, já deu para pensar um pouco. Se você ainda não conseguiu pensar mais, pausa o vídeo, tá? É legal treinar de fato, tá? Pausa o vídeo se você ainda não pensou. Se já pensou, vamos lá. O iFood é a mistura de entrega, né? Já existe entregador de pizza, entregador de comida, com, de certa forma, o Waze ou qualquer outro aplicativo, né, de GPS do celular. Então, a gente combina uma coisa que antes a gente fazia por telefone, a gente agora existe os aplicativos de celular, existe GPS, existe tudo isso. Combinei, criei o iFood. Legal? Vamos para o segundo. Uber. Uber é uma combinação do quê? Vamos lá. Uber, na verdade, é fácil, né? Ainda mais com o iFood aí, a gente já consegue ter uma ideia, né? Uber, provavelmente, ele foi inspirado o quê? Na combinação do táxi com o Waze, né? Então, o táxi, junto com o aplicativo de celular, junto com o GPS. Então, o Uber, na verdade, ele dificilmente conseguiria ser criado muito antes do que ele já foi criado, porque antes disso nem existia celular, né? Não existia smartphone, então a gente não tinha aplicativo, a gente não usava tanto o celular para outras coisas a não ser ligação e SMS. Então, também com o desenvolvimento da tecnologia, novas inovações são possíveis, né? O Uber, então, de certa forma, é isso, a junção do táxi com aplicativo de celular, GPS e tudo mais. E o Netflix? Netflix seria uma combinação do quê? Já parou para pensar? Tempinho aí para pensar. Netflix, junção de... né? Vamos para a resposta. Se ainda não pensou, pausa o vídeo. Se não, Netflix é uma combinação, então, do Blockbuster, não só do Blockbuster, né, mas das locadoras em geral, com o YouTube. Então, já existia a locadora, eu podia pegar um filme na locadora, e existia o YouTube que transmitia online vários vídeos. Então, por que eu não transmito online filmes que as pessoas geralmente alugam? E assim, né? E se eu juntasse, então, YouTube com locadora e fizesse algo novo? Legal? Vamos para a próxima. E o WhatsApp? E o WhatsApp, gente? O WhatsApp é uma combinação do quê? Quando o cara fez o WhatsApp, provavelmente pensou assim, e se
e se. Na verdade, até quando começaram a falar do WhatsApp, eles falavam que era isso, né? Vamos lá para a resposta. E o WhatsApp é SMS, né? De vez de você gastar dinheiro mandando SMS, você pode baixar o WhatsApp e mandar mensagem para outra pessoa. Então, de certa forma, o WhatsApp é SMS junto com o aplicativo, né? Com o smartphone. Foi o smartphone que possibilitou-se também a criação do WhatsApp. Então, SMS mais aplicativos, smartphone de uma forma geral. E nosso último exemplo aqui, LinkedIn. O que é, né? O que é a combinação do LinkedIn? Já parou para pensar? Vamos pensar um pouquinho aí. LinkedIn nada mais é do que a combinação do que também falamos-se muito, né? Na verdade, a combinação que a gente ouve falar muito, né? Do Facebook com currículo, né? Você tem um Facebook lá, ao mesmo tempo ele é seu currículo online, né? Então é meio que assim uma rede social de currículo, né? E muitas vezes o que se posta no LinkedIn é isso, né? Geralmente as pessoas lá são mais profissionais, postam temas mais ligados ao mercado e tudo mais. Então, LinkedIn nada mais é do que a junção do Facebook e do currículo. Legal? Então, essa foi a nossa primeira parte. A gente vai treinar um pouquinho mais. Mas a ideia é essa. Começa a fazer já por conta. O que é essa empresa? Ela misturou o quê? O que ela juntou? E vai pensando, né? Que eu trouxe muito exemplo da internet, que hoje em dia a gente está na fase muito de internet, mas vários produtos, né? Eles são criados com combinações, né? Como o Murilo Gun fala no curso dele, a questão do velcro, né? O velcro nada mais é que a combinação do zíper com uma percepção que o inventor teve do carrapato, que o carrapato ele consegue juntar e não sai, né? É difícil de sair do pelo do cachorro. E ele percebeu que o carrapato ele tinha um sistema lá em que os pelos do cachorro acabavam enganchando nas patas dele. E ele pensou, se eu criar alguma coisa, né, nesse sistema, né, que os pelinhos engancham, existem ganchos de um lado, pelinhos do outro, e isso funcionar como se fosse um zíper. E assim vários outros, né? Todo produto, toda invenção é uma combinação de coisas. Outro ponto importante é que as combinações não são, de novo, só para criar produtos novos. Muitas vezes, para resolver problemas, eu também preciso combinar coisas diferentes. Então, muitas vezes, nas minhas consultorias, eu precisava combinar, né, um conhecimento que eu tinha em direito, com conhecimento que eu tinha de administração, com estatística, né, quando eu tinha a ver com fórmulas, com criatividade mesmo, autoconhecimento, conhecimento sobre personalidades, tipos de pessoas diferentes. Então, assim, muitas vezes, para a gente resolver problema, a gente precisa entender, né, ter muitas inspirações de lugares diferentes e combinar essas inspirações. Então, um ponto importante é isso. A gente falou da combinação, mas a combinação também ela só vem por conta das inspirações. Quanto mais inspiração, quanto mais entradas, mais experiências, mais vivências a gente tiver, mais combinações a gente consegue fazer. Legal? Então, a aula de hoje termina por aqui. A gente se vê na próxima aula.